Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 a seguir, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrima e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura da palavra do Senhor nesta noite, nessa oportunidade para as nossas vidas. E é sobre este tema, o tema da mulher pecadora, que nós iremos ministrar nesta noite. E mais uma vez, esta é uma palavra que traz um extremo comparativo entre o pecador e o religioso. A Bíblia está cheia de exemplos de pecadores com religiosos, e mais uma vez nessa história a pecadora sai na frente, como é de costume, diante de Jesus. Nós sabemos que pela leitura desta palavra, um fariseu ele convida Jesus para que comesse na sua casa. Jesus, ele aceitando aquele convite para ir à casa do fariseu, ele assentou-se à mesa, após ter entrado naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de fariseu, nós falamos das pessoas religiosas, de pessoas que tinham influências políticas, naquele convívio social a qual Jesus veio como homem e habitou nesta terra. E em paralelo a isso nós temos uma mulher que era pecadora, uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia no livro de Lucas nem traz o seu nome, mas uma mulher que tinha um coração contrito, uma mulher que reconhecia as suas fraquezas e as suas limitações. Apesar de os fariseus ser uma classe muito importante, ele não deu a honra que Jesus merecia, não deu a honra que a Cristo era devida, talvez por se achar santo, por se achar perfeito e digno de hospedar Jesus em sua casa.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que este homem chamado Simão, ele não entende quando aquela mulher resolve adorar a Cristo, quando aquela mulher resolve entregar o seu louvor, a sua adoração, e ele não reconhecia que ele não tinha recebido Jesus como era digno de receber uma visita ilustre, como era digno de receber uma visita importante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela mulher, a Bíblia diz que ela chega por trás e ela começa, louvado seja o nome do Senhor, a chorar. E as suas lágrimas começam a lavar os pés de Jesus, mostrando o seu reconhecimento pela sua natureza pecaminosa. Uma mulher da cidade, uma pecadora, louvado seja o nome do Senhor, reconhecendo a sua multidão de pecados, sabendo que não era digna de estar ali, ela resolveu adorá-lo a si mesma, ela resolveu dar o seu melhor e se render diante dos pés de Jesus. Mesmo sendo ela pecadora, ela toma a decisão de adorar o nosso Mestre. Ela toma a decisão de entregar o seu melhor. Ela pega um vaso de alabastro. O vaso de alabastro é uma espécie de vaso que era armazenado perfumes e óleos. E ela vai ali para adorar, ela vai ali para oferecer a sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que aquele fariseu não havia reconhecido a grandeza de Jesus, uma vez que aquele fariseu talvez tivesse convidado Jesus para estar na sua casa, apenas para procurar em Cristo uma falha, apenas para procurar de maneira religiosa alguma coisa para o acusá-lo. No entanto, aquela mulher, ela estava ali de coração, de corpo e alma para oferecer o seu melhor. E é por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Porque muitos estão na casa do Senhor, mas estão buscando honra própria. Muitos estão na casa do Senhor, mas estão procurando a falha, estão procurando a fraqueza. E não estão preocupados em adorar Jesus verdadeiramente como Ele merece. Não reconhece a sua natureza pecaminosa, as suas fraquezas, e não dar a Cristo a honra que lhe é devida. Há muitos religiosos agindo desta maneira, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela traz o entendimento que sempre tem um adorador. Sempre tem um que se entrega por inteiro, que reconhece a grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher entrando por detrás, louvado seja o nome do Senhor, se achando indigna de entrar pela frente, talvez com medo de ser impedida, talvez com medo de ser impedida de adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela, louvado seja o nome do Senhor, conhecendo a sua multidão de pecado, conhecendo, louvado seja o nome do Senhor, a religiosidade daquele povo. Por trás ela chorava e regava os pés do nosso Mestre, louvado seja o nome do Senhor. E logo os religiosos se levantam para questionar. É assim na minha vida, é assim na tua vida. Muitas e muitas vezes entra na igreja até de cabeça baixa, entra na igreja até envergonhado pela porta do fundo. Outras vezes assiste o culto do lado de fora porque se acha indigno de entrar na casa do Senhor, de adorar o nome santo do Senhor.
por causa dos religiosos, por causa do que dirão, por causa do que pensarão ao seu respeito. Mas eu quero te dizer por esta palavra e a te convidar por esta palavra, ainda que seja grande a tua multidão de pecado, entre no Santo dos Santos e adore o nome do Senhor. Não se preocupe com o que dirão os religiosos, não se preocupe com o que dirão aqueles que se acham santos, não se preocupe com os fariseus, porque, por incrível que pareça, as igrejas hoje estão cheias de fariseus. E muitas vezes aqueles que são pecadores, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa se achegar a Cristo, lhe é colocado uma barreira e ele prefere ficar pelo lado de fora. Como esta mulher, ela chega por trás, começa a adorar. A Bíblia diz que ela chorando, louvado seja o nome do Senhor, enxugava-lhe os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. Tamanha era a certeza da sua multidão de pecado, tamanho era o seu reconhecimento pela grandeza e pela santidade do nosso mestre que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Uma cena humilhante, uma cena desesperadora e digna de quem tem um coração quebrantado, digna de quem reconhece a sua natureza pecaminosa e de quem conhece a santidade e a soberania que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Digna de quem sabe que não é digno de desatar as suas sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. Digna de quem reconhece o tamanho do Deus e a santidade do Deus que serve. Quem é você na obra do Senhor? Talvez você esteja se achando importante demais e não tenha dado a Jesus a honra que lhe é devida. Ou talvez você se ache pecador demais e se ache indigno de adorar e de glorificar o nome do Senhor. Quem é você na obra de Deus? Eu já disse em outras oportunidades, tenho base bíblica e não há quem possa derrubar essa base bíblica. Por maior que seja a tua multidão de pecado, por mais imundo que você esteja, na multidão de pecado, o sangue de Cristo te torna mais alvo que a neve. O sangue de Cristo, ele tira o teu pecado, ele te santifica e te torna digno de glorificar, te torna digno de adorar e de bendizer o nome santo do Senhor. E aquele que entende que não é nada, aquele que entende que é apenas pó, aquele que entende que é apenas barro, aquele que entende que está nas mãos do oleiro, ele não desiste de adorar, ele não desiste de glorificar o nome do Senhor. Tenhamos sabedoria, vós que são religiosos, para receber os pecadores. Tenhamos sabedoria, vós que são religiosos, para entender o clamor e a adoração daqueles que são pecadores e vós pecadores. Busquem sabedoria para entender os religiosos, porque sempre vai haver pecadores e fariseus. Sempre vai haver, aleluia, fariseus e pecadores na obra do Senhor. Quem é você na obra do Senhor? Em que lugar você se encontra ao ser alcançado por esta palavra? Se você é fariseu, adore. Se você é pecador, adore. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele tem salvação para os fariseus, para os religiosos. O nosso Deus, ele tem salvação para o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Ela reconhecia as suas limitações, ela reconhecia a sua multidão de pecado, ela sabia que era indigna de estar ali. E na verdade todos nós somos indignos de estar na presença de Deus sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que nos dá direito à salvação, que nos dá direito a uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é você na obra do Senhor? É hora de deixar para trás a religiosidade. É hora de deixar para trás a tua multidão de pecados, sim. É hora de tomar a tua cruz e seguir a Cristo com amor, de seguir a Cristo com alegria no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela ungia os seus pés com unguento, dando-lhe a devida honra que o fariseu não lhe tinha dado. E o fariseu era importante, religioso, era político. Agora ele começa a duvidar do ministério profético de Jesus. Aquele homem, ele se achava tão santo, tão perfeito, que ele começa a duvidar do ministério profético de Jesus, sobre o argumento de que se Jesus fosse um verdadeiro profeta, ele saberia quem era aquela mulher, saberia que aquela mulher era uma mulher de rua, sabia, louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher era uma pecadora. E pela revelação desta palavra eu quero te dizer que se duvidaram até do ministério de Jesus, quem sou eu para que acredite em mim, para que acredite no meu ministério? Quem é você para que acredite em você, para que acreditem no seu ministério? Religiosos não nos receberão, religiosos não entenderão se não tiverem os seus olhos abertos. Mas o que me chama a atenção é que o nosso mestre, louvado seja o nome do Senhor, ele tem sempre uma palavra para o pecador, ele tem sempre uma palavra para os fariseus, para os religiosos. Louvado seja o nome do Senhor. E o céu que o nosso mestre fez, ele cabe religioso, ele cabe pecador. Louvado seja o nome do Senhor, que se arrepende e que adora e glorifica o nome santo do Senhor. Começa a duvidar do ministério de Jesus, dizendo consigo mesmo, louvado seja o nome do Senhor, se fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma mulher de rua, que esta mulher é uma pecadora. E Jesus traz a palavra do credor para aquele fariseu, para aquele homem chamado Simão, dizendo: um certo credor, ele tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 dinheiros, outro que lhe devia 50 dinheiros. Se nós pegar 500 e dividir por 50 dá 10, Jesus estava falando aqui dos 10 mandamentos. Aquela mulher estava atolada do pecado, aquela mulher descumpria os 10 mandamentos da lei do Senhor. Aquele fariseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele estava desobedecendo ao único mandamento. Mas a Bíblia diz que aquele que cumpre a 9 dos mandamentos e descumpre um, ele é culpado de toda a lei, porque o mesmo que disse não matarás, ele ensinou para que nós não mentíssemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que comete um pecado é culpado de todos. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse conhecimento. Jesus, ele traz a palavra do credor que tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que eu ou que você pode oferecer pela nossa multidão de pecado,
O que você pode oferecer para Deus, para que nós possamos chegar ao céu? A única coisa que nos leva ao céu é o sacrifício de Cristo. A única coisa que nos dá direito à salvação é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós sabemos que a salvação ela é impossível para o homem, mas sabemos que ela tornou-se possível para Deus, porque Deus assim o fez. Por um único homem é chamado Adão, no pecado entrou no mundo. Por um único justo, a saber Jesus, entrou a salvação, entrou a vida eterna para mim e para você, entrou a vida para fariseus, entrou a vida para pecadores, porque Ele é Deus. É impossível para mim conquistar salvação pelos meus próprios méritos. É impossível para você conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. De tanto ouvir religiosos surdos e cegos, chegou uma hora que eu desisti do meu chamado, chegou uma hora que eu desisti da minha caminhada. Falei, não vou mais seguir a Deus, não vou envergonhar o Evangelho, não consigo ser santo, não consigo ser perfeito. Ainda bem que Jesus me trouxe o entendimento da palavra. Talvez você, por ter ouvido cegos, surdos, religiosos, esteja pensando em desistir, esteja pensando em parar. Deixa eu te dizer uma coisa: diante dos religiosos, dos fariseus, não há lugar para você, mas diante do Deus, autor e consumador da fé, há lugar para mim, há lugar para a tua vida, há lugar para fariseus, há lugar para o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor, porque aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou e nos deu direito a uma vida eterna ao lado do Senhor. Aonde há uma multidão de pecado, a graça superabundou, o amor de Cristo superabundou. Jesus morreu pelo mais vil pecador, Jesus morreu pelos religiosos. Louvado seja o nome do Senhor, e nos deu direito a uma salvação, nos deu direito à vida eterna, nos livrou da condenação do inferno. E essa é a minha maior vitória. Essa é a tua maior vitória. Seja você fariseu, religioso, seja você pecador, a tua maior vitória é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A tua maior vitória é a conta de sangue que jorrou pela minha e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus agora pergunta a Simão: louvado seja o nome do Senhor, considerando que um foi lhe perdoado 500, ao outro 50 dinheiros, Jesus pergunta a Simão: qual deles amarás mais? Agora Simão, ele tem que se render. Simão, ele agora precisa dar uma resposta. E ele diz: creio eu que aquele a quem mais foi perdoado. Sabe por que eu choro de alegria na presença do Senhor? Eu choro ao ministrar uma palavra na presença do Senhor. Porque quando eu estava condenado ao inferno, na minha cegueira, na minha surdez, na minha ignorância, Jesus, ele se revelou para mim. Religiosos tentaram me parar, tentaram roubar a minha coroa. Mas Jesus, ele diz na sua palavra: guarda o
que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Vai nessa tua pouca força, vai glorificando, vai adorando, vai bendizendo o Senhor. Sabe por quê? Porque você não vai se salvar pelos seus méritos próprios. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é por meio da fé, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que ninguém se glorie nela. Mas aos cegos, aos surdos, que se gloriam, que tentam expelir para fora os miseráveis pecadores, quando na verdade os que mais precisam de cuidado, os que mais precisam de carinho, os que mais precisam de atenção são os pecadores. Ora, qual ovelha precisa de ajuda para chegar no aprisco? São aquelas que estão feridas. Aquelas ovelhas que estão saudáveis, elas vão correndo, vão saltitando, vão andando pelo caminho e não precisa da ajuda do pastor. A ovelha que precisa da ajuda do pastor são aquelas que estão feridas, são aquelas que estão ficando para trás à beira do caminho. Quando é que entenderão o verdadeiro Evangelho? Quando é que entenderão a palavra de Deus? Quando é que entenderão a salvação? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele perguntando para Simão, Simão tendo que descer no seu salto e dizer que aquele que amava mais seria aquele a quem mais seria perdoado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus, ele começa devagarzinho a colocar Simão no canto da parede. Diz: eu cheguei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. A religiosidade não deixou, a grandeza de Simão não deixou ele trazer água para o nosso mestre lavar os pés. Jesus disse: eu cheguei na tua casa e não me saudaste com ósculo santo, não me saudastes com um beijo. Traduzindo, cheguei na tua casa e você não me saudastes com um beijo. A religiosidade não deixou Simão beijar Jesus. Tem muita gente perdendo Jesus, tem muita gente deixando de dar a honra que é devida a Jesus por causa da religiosidade. Jesus diz para Simão, devagarzinho, encostando ele no canto da parede: cheguei na tua casa, não ungistes a minha cabeça. Mas esta mulher não para de lavar os meus pés com as lágrimas, não para de secar os meus pés com os seus cabelos, e ungir os meus pés com unguento. Não deixe a religiosidade te impedir de adorar. Não deixe o teu ego de se achar santo te impedir de rasgar as tuas vestes, de colocar o teu rosto no pó, de glorificar o nome do Senhor, de se humilhar na presença do Senhor. Você não é santo o suficiente para estar na presença de Deus sem o sacrifício de Cristo. Não há um justo na terra sequer que nunca peque. A graça e a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual não somos consumidos vivos. Ainda tem religiosos que se acha digno de oferecer louvor, que se acha digno de pregar uma palavra, se acha digno, louvado seja o nome do Senhor, de fazer uma oração diante de Deus. Ora, se não fosse o sacrifício de Cristo, quem de nós era digno de dobrar os joelhos, de curvar a cabeça, ou até mesmo com o rosto em pó, falar uma palavra com um Deus tão santo, com um Deus tão perfeito, com um Deus tão maravilhoso como o Deus que eu conheço? Quem é digno de ver a sua face, de entrar na sua presença? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia falar, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez, acerca de que só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas antes disso ele tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado, tinha que entrar, aleluia, no Santo dos Santos com a corda e o sino amarrado na sua perna. Se parasse de balançar, podia puxar que estava morto. Sabe por quê? Porque a ira de Deus o fulminava. Louvado seja o nome do Senhor. E você, miserável, religioso, fariseu, se acha digno de entrar na presença do Senhor? Você, miserável, fariseu, se acha digno de expelir, de expulsar os pecadores para fora? Eis eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quem se acha santo não adora como ele merece. Quem se acha santo não adora como ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se acha santo demais não se humilha na sua presença, não consegue ter um coração contrito, quebrantado na presença do Senhor. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que adoram a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que você é, não por aquilo que eu sou. Eu não estou aqui por ser merecedor, não estou aqui, aleluia, por ser digno de estar na presença de Deus. Eu estou aqui por causa que o meu Deus é santo, por causa que o meu Deus é maravilhoso, por causa que Ele me resgatou da multidão de pecado, Ele me tirou do abismo do inferno, e pelo sacrifício de Cristo Ele me deu salvação, me deu uma nova oportunidade de vida, uma nova oportunidade de comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu não posso me calar, agora eu preciso pregar esta palavra, eu preciso ser uma atalaia do Senhor para alcançar as vidas que estão se perdendo, para alcançar as vidas que estão sendo expelidas para fora, para alcançar os religiosos e miseráveis que precisam reconhecer o seu pecado. Os religiosos demais não se humilham na presença dele, não adoram como ele merece, não dar a honra que a ele é devida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: os religiosos vão te julgar, os religiosos irão colocar os pecadores para fora, irão expelir para fora. Veja aquela mulher, ela por trás, ela resolve adorar Jesus, com medo talvez de ser expulsa ali do meio daquele povo, do meio daquele banquete. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aquele fariseu religioso que se achava celebridade, que se achava o maioral, que era o dono da casa, que descumpria com um dos 10 mandamentos, agora sai humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela pecadora que desobedecia aos 10 mandamentos, agora sai exaltada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque o pão é Ele, o maravilhoso é Ele, o santo é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele. Os religiosos excluem, mas Cristo traz de volta. Os religiosos colocam para fora, mas Jesus Ele perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele deu a vida, Ele morreu ali na cruz do Calvário para salvar o mais vil pecador. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para salvar os cegos e religiosos. Quando Ele morreu pelo fariseu, Ele morreu pela mulher pecadora. Ele morreu pela minha vida, Ele morreu pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quem você seja, não importa a situação que você esteja sendo alcançado por esta palavra, você é digno de adorar, é digno de glorificar, não pelo seu próprio merecimento, mas por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele fez, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela salvação que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Engraçado é que
Aquele fariseu, ele conhecia de longe os pecados daquela mulher, mas o seu pecado ele não conhecia. Os religiosos não conhecem o seu próprio pecado. Às vezes está com uma trava no seu olho, mas está querendo tirar o cisco que está no olho do irmão. Às vezes está com uma trave no seu olho, mas quer expulsar para fora aqueles que têm um cisco no seu olho. Ora, a quem vocês estão servindo? Com quem vocês estão aprendendo? Não é isso que Jesus ensina na sua palavra. Não é isso que Jesus ensina para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus ensina é que há salvação para o mais vil pecador. O que Jesus ensina é que onde abundou o pecado, a graça superabundou. O que Jesus ensina é que aquilo que é impossível para o homem tornou-se possível para Deus. Sabe por quê? Porque Deus assim o fez por causa da sua bondade, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa do amor que Ele tem pela minha vida, por causa do amor que Ele tem pela sua vida. Não é pelo teu merecimento. Eu confesso que quando eu fui para a igreja, quando Deus me fazia algumas promessas, eu inocentemente me achava especial. Inocentemente eu me sentia o favoritinho, o escolhidinho. Mas Deus não me escolheu pelo que eu sou. Ele me escolheu pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer na minha vida. Se eu estou aqui é porque Ele é Deus. Se eu glorifico é porque Ele é Deus. Se eu adoro é porque Ele é Deus. Se eu ministro a palavra é porque Ele é Deus. Se eu chegar a qualquer lugar é porque Ele é Deus na minha vida e porque Ele é Deus na tua vida. Precisamos pregar a palavra de Deus como ela é, ensinar a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Precisamos nos desprender da religiosidade. Sabe por quê? A religiosidade está matando religiosos, está matando os fariseus. A religiosidade está matando os pecadores, está mandando os pecadores para o inferno, quando na verdade deveria resgatar os pecadores, quando na verdade deveria comer e beber com os pecadores, como Jesus fez. E é justamente por isso que Jesus é rejeitado. É justamente por comer e beber com os pecadores que Jesus, o Filho de Deus, é crucificado e morto. Mas eu glorifico a Deus pela sua rejeição, pela sua crucificação. Eu glorifico a Deus pela sua ressurreição, mostrando ao terceiro dia que Ele é Deus. Ele está sentado à direita de Deus, rogando pela minha e pela tua vida, rogando pelos cegos, pelos surdos, religiosos, pecadores. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem ensinamento para a minha vida. Enquanto há vida, há esperança, há oportunidade de arrependimento, há lugar para você na obra do Senhor. Não se envergonhe de permanecer na obra do Senhor. Não saia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por causa das tuas fraquezas. Sabe por quê? Porque é o sangue de Cristo quem te purifica, é o sangue de Cristo quem te salva. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer galardão, faça obras. E faça obras de ouro, porque os galardões serão pelas obras, mas a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. E não adianta fazer a obra de qualquer jeito, a obra tem que ser feita por amor. Sabe por quê? Porque a obra será testada no fogo, e ao ser testada no fogo, louvado seja o nome do Senhor, a obra de feno, a obra de palha, ela vai se dissolver, a obra de ouro, ela vai ser purificada, e vai enfeitar a tua coroa nos céus, vai enfeitar a tua coroa na glória. Aquilo que façamos para Deus, para a imagem e semelhança de Deus, façamos com amor, façamos, aleluia, com caridade, com piedade. Louvado seja o nome do Senhor, e não para benefício próprio. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Vamos encerrar esta palavra, e vamos encerrar esta palavra com a oração. Vamos orar pelos cegos e surdos, vamos orar pelos religiosos, vamos orar pelos pecadores, para que o Senhor possa alcançar a vida de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
Diante da tua presença, ó Deus, nós te apresentamos surdos e cegos espirituais. Diante da tua presença, ó Deus, nós apresentamos os religiosos, os fariseus, aqueles que se acham santo demais, que se acham perfeito demais, aqueles que excluem os pecadores da tua obra. Em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, os pecadores, os excluídos, aqueles que são expelidos para fora, aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que não têm coragem de levantar a cabeça para te adorar, aqueles que não têm coragem mais de dobrar os joelhos para te render louvor, para te render a adoração que o Senhor merece, com vergonha da sua multidão de pecado, aqueles que estão se chegando por trás, fazendo breves orações, ó Pai, porque não tem mais força para orar, se acha indigno de se achegar diante do Senhor, diante da tua presença. Nós oramos por eles, Pai. Alcança nesta oportunidade, dando graça, dando sabedoria, abrindo os olhos, ouvindo, libertando o Senhor da religiosidade, da sabedoria. Santifica, clareia a mente, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E em nome de Jesus eu agradeço, Deus, pelo teu sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Eu agradeço pelo Senhor ter se revelado a nós, por o Senhor ter nos permitido estar aqui nesta noite. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar e nos conceder muitas e muitas oportunidades de estar na tua presença, de glorificar, de bendizer, de entoar cânticos de louvor e adoração, de entoar palavras, salmos diante do Senhor, de trazer uma pregação nova, um cântico novo, uma composição nova para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.